Fala aí, torcedor do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um corte do Maravilha, só que esse corte é de hoje, pessoal, esse corte é de hoje. Quem tá acompanhando aí todos os dias os cortes do Maravilha que eu tô trazendo aqui no nosso canal, como tá na data FIFA, né? Só que hoje ele foi no programa, não é sempre que ele vai, só que hoje ele foi. Então aproveitei que ele tava no programa e tirei uns cortes aí do Maravilha falando da seleção brasileira. Só que esse vídeo aí não foi muito pra dar risada não, que ele detonou aí, meteu o pau na seleção, no Ancelotti, no Neymar. Então não foi muito engraçado, não é bom quando ele zoou o Corinthians, mas hoje ele não zoou o Corinthians não, ele meteu o pau na seleção. Vamos aí trazer o Maravilha e depois eu vou dar a minha opinião sobre o que eu achei da partida de ontem entre Brasil e Equador. Porque senão você vai ficar sofrendo. E outra coisa, as mudanças não mudaram nada. Não, mais do Todas as alterações parece que é mais do mesmo, Mais é do tudo mesmo. igual, cara. Mais Eu não do sei mesmo. se são os Mudou jogadores, nada, eles estão condicionados a isso, não sei. Esse time nosso aí é um time fraco. Não dá para a gente ter muitas esperanças com essa bola que está jogando. Você esperar que o Wanderson, que tem 1,70 m, que não dá um ataque, um lateral medíocre, você vai aonde? Você vai aonde com o Wanderson? O Alexandre, você vai aonde com ele? Esse meio de campo nosso não tem. O Brasil não tem meio de campo. O Brasil tem ligação direta. É como você fosse a um restaurante, você tem direito a 3 pratos. A entrada, Paeja, calma o que vai prato chegar. principal e a sobremesa. O Brasil tem a entrada e a sobremesa. Não tem o prato principal. O Brasil não tem jogador de criatividade. O Brasil não cria nada o jogo inteiro. E ontem o Estevão não jogou nada. O Richarlison, eu não sei nem como ele continua na seleção brasileira. E o Vini Júnior, perto do que ele joga no Real Madrid, ele jogou uns 20%. Ele não jogou absolutamente nada. Agora, a convocação desse Andrei, o que me causou surpresa, foi o próprio técnico, né? Eu acho que ele é bom. Ele nem sabia quem é esse Andrei que está lá. Mas o processo não, mas pera, levou não, o Ancelotti Fernandinho, não a foi ele isso. que fez essa processo. convocação. Tudo bem, mas foi o processo mas ele não fez a convocação. dele. Não, mas não tem esse processo tanto. O cara que é bom sempre. É bom sempre. Não, ele está dizendo que não foi o Ancelotti que convocou. Pelo processo, por ele não estar próximo do jogador. Não, mas ele não convocou ninguém. O cara, ele acha que foi dada uma lista de jogadores para ele. Algumas sugestões e ele tomou a decisão. Não tenho dúvida que o Ancelotti tomou a decisão. Ele não é um treinador para ser induzido. Mas o Rodrigo Caetano, ele não é técnico e o Juan também não é técnico. Então, os jogadores foram convocados aleatoriamente. Não. Ele não conhece. Ele não conhece Andrei. Ele não conhece Andrei. Ele não conhece vários jogadores. Ele mesmo disse que ele não conhece. Ele disse ontem. Quem é Andrei? Esse que está aí, como é que chama ele? Era do Vasco. Do Vasco, entrou ontem. Ele falou, mas eu não sei. O Andrei Santos. Ele disse que ele falou, eu não conheço. Mas como não conhece, ele colocou o cara no jogo. Mas é isso que eu estou te falando. Ele falou isso, eu não vi ele falou ontem. Eu não conhecia, mas conheci aqui e vi que ele tem potencial para ser um belo volante. Isso eu não disse Mas esse foi o processo de escolha do técnico. Olha, Fernandinho, eu não vou passar pano, ficar de novo lá. Não é passar pano, os caras ficam lá. Mas você não pode deixar de lado a realidade, meu. A realidade é que o time não está jogando nada. Ou você acha que está jogando? Isso é verdade. Isso é uma vergonha. Mas, o Brasil foi. Mas trouxeram o Ancelotti para arrumar isso. Nós estamos falando aqui que foi bom empatar com o Equador. Que bom, rapaz. Foi uma realidade. Mas isso é o futebol ridículo do Brasil. Antigamente, o Brasil falou... Isso, mas não faz tão longe. Antigamente você tinha 15 anos. Não. O Brasil está caindo. Antigamente sempre. E esses jogadores novos que o Brasil tanto fala... Bem antigamente. Não, mas esse... Não adianta achar... Não adianta querer ironizar, porque o Brasil não está jogando nada. O Brasil está brigando... Se o Brasil fosse tão bom como você está achando, o Brasil está brigando para se classificar. Isso é uma coisa medíocre. Mas só teve duas eliminatórias que o Brasil não brigou para classificar, com o Tite e com o Dunga. Com todas as outras que nós somos campeões, a gente classificou na última rodada. O time de 70 saiu vaiado daqui. 94, o time de 94, os caras tiveram que sair escondidos. O time de 2002 classificou na última rodada contra a Bolívia, velho. Mas tinha melhor jogador. Tudo bem, não tem mais. tinha. O que você vai fazer? Safra nova que vem aí. O que você vai fazer? Mas não vem essa safra. Não tem. Essa é a realidade. Não tem. Essa é a realidade. Não, porque o Hendrick sumiu. Não machucado. Tá machucado. Eu sei, mas mesmo ele inteiro, se o Neymar
com meia perna jogar, ele joga mais do que Hendrick, do que Richarlison. Ele é eu muito sou mais Neymarzete jogador que todos depois, esses né, caras. velho? Não, eu não sou, é isso. não, falam que eu sou Neymarzete. Se ele com meia perna, você fala, você não precisa treinar. Você joga, dorme, e depois você joga, dorme. Ele é o único diferente. Não Tem dá, que torcer rapaz, pra ele nosso time não voltar, dá. irmão. Tem que torcer pra ele voltar. Não, Pô, todo jogo do Brasil vocês fazem do Neymar. Neymar faz 3 anos que não joga. Mas É se ele outra jogar com verdade. meia Por perna, isso que eu tô joga dizendo, mais. tem que torcer pro cara voltar. Porque, olha, não dá. Esse Tem time que arrumar nosso um eu vi caminho sem ontem. ele. Não, eu fiquei ontem, fiquei vendo, com calma. Esse Wanderers é péssimo. Esse Alexandre não joga nada. Esse meio de campo não cria nada. O Brasil Quem que não... ficou de fora dessa convocação que você queria? Ah, não sei. Deve ter algum também, que eu não sei. Porque se ele então não é Ancelotti, sabe, se ele não sabe, ele que é o Ancelotti, que viu o cara pela primeira vez, ele viu o cara pela primeira vez, mas ele achou que é Mas bom ele jogador. tá uma semana no Brasil, velho. Então, mas ele viu o cara perto dele pela primeira vez. Nunca viu o cara jogar. Então ele não foi, ele não jogou. Ó, vamos olhar o desempenho dos jogadores brasileiros. Tinha que ser no esteio lá do outro lado, ó. É. É esse aí que ainda precisa ter esse tempo de campo. Essa é a falta daquele pequeno detalhe para resolver a mas já parada. faz- É nervosismo, não sei o que é. Mas já estamos há 14 jogos com esse nervosismo, né? Esse Sim, mas esse é o quinto detalhe. treinador da seleção brasileira desde que então, saiu o isso Tite. prova que não é só o treinador. Lógico é que muito não é, jogador Dirceu. ruim, né? É lógico que não é. Fernandinho, é muito jogador ruim que tem a nossa seleção. Você não tem mais aqueles craques, Ronaldinho Gaúcho, o vai, Ronaldo. já passou, já. Não tem, eu sei que já passou. Dirceu, o imaginário Mas da tem gente, muito cara que a sai daqui referência e é vai sempre jogar pra lá na esses caras. terceira divisão lá da Europa. Mas, Dirceu, é a realidade. Então, Você vai mas, fazer. então, mas com essa realidade nós não vamos ganhar nada. Eu Se não essa for a acredito nossa que a gente não realidade- vai ganhar nada. A gente vai ter dificuldade. Não, mas uma dificuldade. Se nós estamos dando dificuldade com os times que nós estamos jogando, que não conseguem ganhar da Venezuela. Mas cara. eu te falei, a história da eliminatória, só 2 vezes o Brasil não sofreu, classificou com 3 rodadas de antecedência. Esse Caicedo com depois times de ser que foram brasileiro. campeões, Dirceu. A história mostra isso Eu sei, também. mas a história mostra também que nós já levamos 2 pauladas nas últimas 2 Copas do Mundo. E então não é assim. Dirceu, então 22 siga agora, Dirceu. vai chegar James Bond, Dirceu. o Ancelotti, vai mudar o time. Maravilha. Não vai mudar. Nós tivemos 22 Copas do Mundo. Nós ganhamos 5, fomos vices em 2. O único time que participou, a única seleção que participou de todas as Copas é a nossa. E Chega fomos uma hora eliminados- que não dá para ter essa felicidade toda, Veloso. É assim, Fernandinho, e o que eu ia dizer também pro Maravilha, como a gente não tem, lá fora também não tem. É um ou outro. Você vê o Yamal na Espanha, você vê o Dembélé, o Dembélé, Mbappé. o Mbappé, e não tem mais também. Então todo mundo está com dificuldade. Na Inglaterra, Todo mundo tá com Palmer, no dificuldade. Eu sei, mas é que o resto deles é melhor do que os nossos. Não tem, entendeu? O nosso é um. E lá os outros 10, que não são, ou talvez... Mas é a realidade, Mas isso é no mas eles são time, Dirceu. melhores Nas do que o nosso. seleções, O Brasil não. foi eliminado É no 2. time. No time tem 11 caras de seleção. No Real Madrid tem 11 caras de seleção jogando. Na seleção não é assim. A seleção da Espanha não tem esses 11 brilhantes A jogadores. gente não vai conseguir ressuscitar, trazer mais o Ronaldinho Gaúcho para jogar, o Ronaldo. Infelizmente, é a realidade. É a realidade. Eu sei, mas a gente não tem. aí pintou o tal do Vitor Roque, sumiu. Que ia ser a sensação, desapareceu. Ó. Hendrick ia ser a sensação, Calma, sumiu. tem 18 anos. Não, eu Olha, sei, mas calma, a Copa tá aí. Numa avaliação da nossa produção, um levantamento que foi feito, será que o Neymar faz falta? Hoje. Agora, não dá pra gente. É a realidade do nosso time. É que o Neymar ele é aquele cara que está na famosa UTI e não consegue sair. Porque ele nunca sai. Você pensa que agora vai, machuca. Ou ele tem que ter, sei lá, fazer uma avaliação médica melhor, falar, ó, não dá para que eu jogue mais futebol. Parei. Eu não consigo jogar mais. Porque desse jeito, o pai dele, não, porque ele veio, que ele vai melhorar. Ele está na mão de Ele tá igual aqueles pés de coco. principais fisioterapeutas do país, que é Então. o Luiz Rosana. Mas então ele tem que falar a com ele de verdade. joelho. Dá ou não Pô, dá? o cara é monstro, o cara é recuperei com fera. O Rosan é um dos principais. chato. Que ele já salvou de jogador, chato. de carreira de jogador. Mas o Neymar, então a gente ele tem não que consegue acreditar salvar, nisso, né? cara. É? Mas o Neymar, ele não está conseguindo salvar. Ele pegou agora, depois da última lesão. É, Agora porque, ele tá com. ele sempre tem uma desculpa lá. O Neymar tá igual aquele, sabe aquele pé de coco velho? Só dá coco estragado e só cai folha. Desculpa, Dirceu, Não vai. Você acha que o cara não tem vontade? Tudo bem, a vida social dele é intensa. Ué, mas- Entendeu? Mas O cara- você acha que o cara não tem vontade? Você- O cara não precisa de dinheiro. Então, Ele é por isso que ele não conhecido joga. em outro planeta.
Cara, pra que ele vai ficar ouvindo essa porrinhação o tempo inteiro se ele não quisesse voltar a jogar bola? Eu torço para que ele joga bola por dinheiro? Não, dinheiro não. Ele não precisa mais. Ele joga bola por uma questão desportiva. Ele sabe que é a última. Souza, ele sabe que é a última Copa, o último tiro da chance deles consagrar. Mas só ele que não sabe que é isso. Porque todo mundo... Eu estou falando aqui, você está falando, o Souza... Mas sabe aquele cara que você não pode mais ter fé? Não tem aquela... Vamos, café eu vou. O café não costuma... Mas ele não dá para ter fé nele. Ele é os parceiros, é o jogo não sei da onde. O Ronaldo deu o maior exemplo. Quando parecia que estava no fim, que não ia ter volta. O Ronaldo se dedicou, hein? Sim, ele tem um ano para se dedicar. Ele tem um ano para se dedicar. Tinha uma diferença. O Ronaldo também tinha Rivaldo... Só não, do lado. Há 3 Copas, o Neymar joga só ele de craque. Há 3 Copas da seleção brasileira, com todo respeito à galera que estava lá, ele é o único craque do time. Há 3 anos, infelizmente. Vai mudar ou não vai, Disseu? Olha, tem que mudar. Nem que for para que eu convoque o padre, o Fábio Melo, para ir lá dar uma pré-eleição, para melhorar esse time do Brasil. Porque ontem à noite... Na minha cabeça, eu olhei e falei, será que é o Ancelotti ou é o Dorival Júnior? Porque não mudou nada. Eu não vi uma mudança brusca lá no Brasil. O Brasil, sei lá, jogando aquele futebol que a gente gostava, ofensivo. Uma coisa melhorou ontem só, que eu vi. Parou o famoso cai-cai. Porque toda hora que caía o Vini Júnior e companhia, o Ancelotti já ficava, vamos em pé, vamos embora. Porque isso aí parou. Pelo menos essa frescura parou. Agora, contra a seleção do Paraguai, que não vai ser essa moleza toda, eu tenho certeza que nesse jogo, eu acho que o Brasil tem obrigação de ganhar. Tem obrigação de ganhar, viu? Na minha ideia, né? Jogar. Não, eu não... Oi? Jogar de costas ele não sabe fazer parede, armar. Aliás, eu não acho ele um jogador fraco, eu acho ele péssimo. Eu nem sei como ele está na seleção brasileira. Queria saber quem é o cara que levou. Da última Copa foi dele. Ué, mas depois, o quê? Mas na própria Copa ele foi sacado também. Teve problema psicológico, não estou justificando, eu estou dando argumento. Mas teve depois. Tratou de depressão. Tomara que ele não teve durante a Copa, né? Mas o que eu sei, ele teve depois. Não é que ele foi mal mesmo. As bolas que chegou nele, ele errou. Ele errou. Ele reclamou que estava com 3 zagueiros, mas ele é centroavante, tem que se virar, né? Se vira nos 30, chama alguém para ajudar ele. Senão ele já avisa antes, olha, quando tiver 3 zagueiros, eu não jogo. Só já quando tiver um zagueiro. Aí ele já entra. Quer dizer, faltou esse papo. Ele não teve com o grande Ancelotti. Ele podia ter falado. E o Antony também. Ontem poderia ter entrado, eu achei. O Antony. E eu achei que ele podia ter... Ele mandou mal. Entrou o Martinelli, que não jogou nada. Vai falar que ele substituiu errado, então. Ué, eu acho que ele poderia ter colocado. Então é isso, porque até esse momento a gente não falou isso. A ideia é essa. Nesse ponto ele está certo, porque o Martinelli, ele colocou o Martinelli... Alguma coisa está errada hoje. Vocês estão concordando? Não, o Martinelli foi do lado errado. O Martinelli jogou do lado errado. Do errado. O que é isso, cara? Então tá aí, pessoal, foi o Maravilha aí falando da seleção brasileira, detonou geral aí, falou que não vai ganhar nada nem com o Ancelotti, falou que a seleção é horrível, o lateral direito horrível, o Alexandre horrível. Então, pessoal, ontem eu vi o jogo, eu vi a partida ontem. É o primeiro tempo só também, que eu vou te explicar por quê. No começo do jogo eu gostei, achei bem posicionada a seleção ali, gostei no começo. Só que foi passando ali o tempo, eu vi que mesma coisa do passado. Por quê? O Vinícius Júnior, por exemplo. O Vinícius Júnior joga, metade do que joga no Real Madrid. No Real Madrid, Vinícius Júnior é um leão, mas chega na seleção um gatinho, não joga nada. Então o que acontece? Tem muito jogador que é jogador de clube. Quando chega na seleção brasileira, não rende. Essa é a realidade. Aí quando foi chegando ali para os 30 minutos, o time começou a jogar mal, 35 mal, 40 mal, sabe o que eu fiz? Eu sou do tempo do rádio, que eu ouvia os jogos no rádio, antigamente não passava assim na TV como passa hoje. Então a maioria dos jogos era no rádio antigamente, e eu sou do tempo do rádio. E aí quando tem jogo que tá ruim, eu vou ouvir. Eu gosto de ouvir, boto ali no José Carlos Araújo, no Luiz Penido. E aí ontem eu fui pra rádio, tava o José Carlos Araújo, botei, deitei e fiquei ouvindo. Porque tem jogo que não é brincadeira não, dói os olhos. Você viu o jogo de ontem, 0-0, Brasil e Equador, um jogo sem graça.
Então, fui ouvir o jogo. E, pelo visto, não perdi foi nada. Mas vamos ver. Próximo jogo dentro de casa, assim, no Brasil, né? Vamos ver se a seleção mostra um futebol melhor. Porque eu concordo com tudo aí que o Maravilha falou. Porque com essa seleção aí, jogando do jeito que tá, chega a lugar nenhum não, esquece. Chega a lugar nenhum não. O Ancelotti vai ter que fazer milagre aí nessa seleção. Forte abraço. Pessoal, vou ver se eu trago um corte do Maravilha hoje ainda, hein? Daqueles que eu tô trazendo todo dia aí. Ele falando bem do Corinthians, pra gente dar risada. Bem mal, né? E aí, logo mais, ver se eu trago mais um corte aí do Maravilha pra gente rir que é melhor. Vamos rir que é melhor.